Olá e bem-vinda, bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, assim, todo mundo acha que entende, mas que, na verdade, é um universo de ideias. O ceticismo. Exato. Sabe aquela pessoa que fala, só acredito vendo? Então, a gente vai ver que a história é bem, mas bem mais profunda que isso. Com certeza. E para guiar essa nossa conversa, a gente tem um material bem rico. Estamos nos baseando em textos clássicos, como os de Sexto Empírico, passando por ensaios do Montaigne e chegando até em análises mais modernas, como as do historiador da filosofia Richard Popkin. A ideia é montar esse quebra-cabeça, sabe? De como o ceticismo evoluiu. Isso. E o nosso objetivo aqui é sair do senso comum. Vamos descobrir como essa filosofia nasceu lá na Grécia Antiga, não como uma ferramenta para ser o chato da festa, mas como um caminho para a paz de espírito. Uhum. E como séculos depois ela foi ressuscitada e se tornou uma arma em guerras de religião, para depois virar o grande fantasma que assombrou filósofos gigantes como Descartes e Hume. Preparado? Vamos nessa. Vamos lá. Ok, então vamos começar desconstruindo o básico. Quando a gente ouve cético, a imagem que vem é de alguém meio negativo, que duvida de tudo por esporte. Mas a origem da palavra já entrega que a intenção era outra, né? Totalmente. A palavra vem do grego skepsis. E skepsis não significa dúvida, e sim investigação, exame. É uma postura de quem está ativamente procurando, não de quem já fechou a porta. Ah, interessante. O cético original não é o que nega, é o que continua investigando. Então, é mais uma atitude de ainda não me convencer, me mostre mais, do que isso é mentira. Essa é a chave da questão. E essa atitude toda, ela se apoia em 3 pilares. O primeiro é mais óbvio. O questionamento de tudo. A dúvida é a ferramenta, o motor, né? Mas é o segundo pilar que muda o jogo todo. A epoquê. A suspensão do juízo. Suspensão do juízo. Isso soa como, sei lá, imparcialidade que a gente espera de um juiz ou de um bom cientista. Não decidir até ter provas suficientes. É por aí. É uma ótima analogia, só que o cético pirrônico, ele leva isso ao extremo. Diante de 2 teses opostas com a mesma força de argumento, ele não escolhe nenhuma. Ele não diz isto é falso, nem isto é verdadeiro. Ele diz o que então? Pelo que eu sei, até agora não dá para decidir. Ele suspende o julgamento. E isso nos leva ao terceiro pilar, que é o mais surpreendente de todos. Que não é encontrar a verdade, pelo visto. Não. O objetivo final é a ataraxia. É uma palavra grega que significa imperturbabilidade, sabe? Tranquilidade da alma. Ataraxia. A ideia é que a angústia, o sofrimento, ele vem na nossa ânsia de encontrar certezas absolutas onde elas não podem ser encontradas. Ao suspender o juízo, ao aceitar a incerteza, você se liberta dessa angústia. Uau! A felicidade não está em ter a resposta, mas em parar de se atormentar com a busca por ela. Nossa. Então o ceticismo na origem é quase uma terapia. É uma filosofia de vida prática, um caminho para a felicidade? Isso vira de cabeça para baixo a imagem do cético como alguém amargo, né? Exatamente. Ele se opõe diretamente ao que os gregos chamavam de dogmatismo, que é a postura dos filósofos que afirmam ter encontrado a verdade final e inquestionável. Para o cético, o dogmático é alguém que vive numa ansiedade constante, defendendo a sua verdade contra todas as outras. E quem foi a pessoa que teve esse insight pela primeira vez? De onde veio essa ideia tão radical? A figura central é Pirro de Elis. Ele viveu lá por volta de 360 a.C. E o mais fascinante sobre ele é que não era um acadêmico de biblioteca. Pirro foi na bagagem de Alexandre o Grande, em suas expedições até a Índia. Peraí, o fundador do ceticismo ocidental foi pro Oriente com o exército? Isso com certeza deu a ele uma perspectiva diferente. Completamente diferente. Imagina um grego do século IV a.C. vendo de perto culturas com leis, deuses, costumes, tudo totalmente oposto ao dele, mas que funcionava perfeitamente para aquelas pessoas. Justo na Pérsia. Isso levou à grande questão.
Se os costumes e as crenças são tão relativos, como pode existir uma verdade única e universal sobre qualquer coisa? Faz todo sentido. A experiência de mundo dele foi o laboratório da sua filosofia. Ele viu na prática que as verdades eram, na verdade, construções locais. Exato. Ele concluiu que a natureza real das coisas é, para nós, inacessível, indiscernível. Nossos sentidos enganam, nossas opiniões são moldadas pela cultura. Portanto, a única atitude racional é a epoquê. A suspensão do juízo. Isso, suspender o juízo. Isso leva à afasia, que é não afirmar nada definitivo e, por consequência, a paz de espírito, a ataráxia. Você para de brigar com o mundo e com os outros por causa de certezas que, no fundo, ninguém pode provar. É curioso que, assim como Sócrates, o Pirro não deixou nada escrito. Parece que esses filósofos que mais valorizavam o ato de questionar não se sentiam à vontade para fixar as ideias em pedra. Sim, o que a gente sabe vem de relatos de seguidores. Quem realmente organizou e transformou o pirronismo num sistema filosófico robusto foi um médico e filósofo chamado Sexto Empírico, que viveu séculos depois. E foram os escritos dele que sobreviveram e que, como a gente vai ver, causaram uma revolução na Europa mais de 1000 anos depois. E parece que o Sexto Empírico gostava de um bom mapa conceitual. Ele fez uma distinção que ajuda a organizar o pensamento da época, certo? Uma distinção fundamental. Ele dizia que, na filosofia, há 3 tipos de pessoas. Primeiro, os dogmáticos, que, como os estoicos ou os epicuristas, dizem, encontrei a verdade. Ok. Depois há os acadêmicos, que afirmam a verdade não pode ser encontrada. Peraí, mas afirmar que a verdade não pode ser encontrada já não é uma afirmação dogmática? É quase um paradoxo. Tenho certeza de que não se pode ter certeza de nada. Exatamente essa é a crítica, é um dogma negativo. E é por isso que o Sexto Empírico apresenta a terceira via, a dele, a dos céticos. O cético não afirma nem que encontrou a verdade, nem que ela é inalcançável. Ele simplesmente diz, continue investigando. É uma busca que nunca termina. Essa ideia de busca perpétua é poderosa, mas ela parece ter sumido do mapa por mais de 1000 anos, durante a Idade Média. O que aconteceu para que o ceticismo voltasse com tanta força e num contexto tão diferente como o da Reforma Protestante? É um dos retornos mais improváveis da história das ideias. No século XVI, os textos do Sexto Empírico são redescobertos nos mosteiros, traduzidos para o latim e impressos. E eles caem como uma bomba no meio da maior crise intelectual da Europa, a Reforma. Certo. A questão que dividia o continente era: qual é o critério da verdade religiosa? É a tradição da Igreja Católica? Ou é a interpretação que cada fiel faz da Bíblia, como diziam os protestantes de Lutero e Calvino? E como uma filosofia pagã sobre tranquilidade da alma entra nessa briga? Aí que vem a virada de roteiro genial. Os teólogos da Contra-Reforma, especialmente na França, olharam para os argumentos de Pirro e Sexto Empírico e pensaram: isto é uma arma. Eles transformaram o ceticismo numa máquina de guerra contra os protestantes. Que loucura! Quer dizer que os defensores de um dogma absoluto, a Igreja Católica, usaram uma filosofia da dúvida radical para defender a própria fé. Isso é de uma ironia deliciosa. É perfeito, não é? O argumento era brilhante. Eles diziam aos calvinistas: olha, vocês afirmam que a sua interpretação da Bíblia, baseada na sua razão, é a única verdade. Mas os céticos gregos já provaram que a razão humana é falha e não pode chegar a nenhuma certeza. Portanto, a sua doutrina não tem fundamento racional. E a conclusão era: já que não podemos ter certeza de nada pela razão, o melhor é suspender o juízo e simplesmente seguir a tradição, seguir os costumes da Igreja Católica que estão aí há séculos. O próprio tradutor do Sexto Empírico, Gentian Hervet, era um padre que disse abertamente que o pirronismo era o antídoto perfeito para a peste do calvinismo. Nossa, isso é de uma astúcia política incrível. Mas quem foi que tirou essas ideias do círculo dos teólogos e as levou para o público em geral? Foi o grande ensaísta francês Michel de Montaigne. Na sua obra-prima, A Apologia de Raymond Sebond, ele basicamente despeja todo o arsenal de argumentos céticos para atacar o que ele via como o maior pecado humano, a arrogância, a presunção de que nossa pequena razão
pode entender os segredos de Deus e do universo. Entendi. Para o Montaigne, o ceticismo era um convite à humildade, a aceitar que a gente simplesmente não sabe de tudo. Ok. Então, no início do século XVII, o cenário é de uma crise total. O ceticismo, que começou como uma busca por paz, virou uma arma que parecia minar qualquer possibilidade de conhecimento, seja na religião ou na ciência que estava nascendo. Alguém precisava dar um jeito nisso. Exato. E esse alguém foi René Descartes. Ele olhou para essa crise cética impulsionada por Montaigne e viu nela uma ameaça existencial. Se não podemos confiar na nossa razão para nada, como vamos construir a nova física de Galileu, a matemática, a filosofia? Descartes sentiu que a missão dele era derrotar o ceticismo de uma vez por todas. E a estratégia dele foi usar o próprio veneno como antídoto. Lutar fogo com fogo. Exatamente. Ele desenvolveu o que a gente chama de dúvida metódica. Em vez de fugir da dúvida, ele abraçou e a levou até as últimas consequências, de forma organizada, como um método. Ele decidiu ser mais cético que os próprios céticos. É a famosa jornada pela dúvida. Primeiro, ele duvida dos sentidos, porque um lápis dentro d'água parece quebrado. Ok, justo. Depois, duvida da própria realidade física, porque tudo poderia ser um sonho muito vívido. E aí vem o golpe final, que é quase uma ficção científica. É o argumento do gênio maligno. É quase o roteiro do filme Matrix, séculos antes do cinema existir. Descartes imagina, e se existir uma entidade superpoderosa e maliciosa cujo único objetivo é me enganar sobre absolutamente tudo, até sobre 2 mais 2 ser 4, como eu posso ter certeza de qualquer coisa nesse cenário? Nossa, parece que ele se encurralou, ele criou o abismo cético perfeito. Como é que ele sai daí? No fundo desse abismo, quando parece que não há mais nada em que se agarrar, ele encontra uma única certeza. Ele pode duvidar de tudo, mas não pode duvidar de que ele está duvidando. Ah, sim. E se ele está duvidando, ele está pensando. E para pensar, ele precisa existir. Penso, logo existo. O famoso cogito. É o único ponto firme em meio ao oceano de incerteza. Ok, ele se salvou do abismo. Eu existo. Mas, e o resto do mundo? Como é que ele reconstrói a ciência e a realidade a partir desse único tijolinho? Aí a coisa fica mais controversa. A partir da certeza da sua própria existência como ser pensante, Descartes encontra dentro de si a ideia de um ser perfeito, Deus. Ele argumenta que essa ideia não pode ter vindo dele, que é imperfeito. Então Deus precisa existir. E como Deus é perfeito, ele não seria um enganador. Portanto, o gênio maligno não pode existir e as ideias que a nossa razão concebe de forma clara e distinta como as da matemática devem ser verdadeiras. Ele achou que tinha resolvido, então. Derrotou o ceticismo e deu uma base sólida para a ciência. Mas os outros filósofos compraram essa solução? Nem um pouco. Os críticos pularam em cima dele imediatamente. Como você pode ter tanta certeza de que sua ideia de Deus prova que ele existe? E por que um Deus bom não permitiria que nos enganássemos de vez em quando? É um bom ponto. Ao tentar resolver o problema do ceticismo, Descartes, sem querer, criou um novo problema que assombra a filosofia até hoje. O problema do mundo exterior. Como a gente pode fazer a ponte entre a certeza da nossa mente e a realidade lá fora? Ele pode ter vencido a dúvida sobre a própria existência, mas não sobre a existência do resto do universo. Então a vitória dele foi, na melhor das hipóteses, parcial. O fantasma do ceticismo continuou rondando. Continuou. E, pelo que eu sei, um século depois, um filósofo escocês resolveu invocá-lo com força total. Para mostrar que o ceticismo é, na verdade, inevitável. E ele fez isso atacando o alicerce de todo o nosso pensamento prático e científico, a ideia de causa e efeito, a causalidade. Nossa, mas isso parece tão básico. Eu largo a caneta, ela cai. A gravidade é a causa, a queda é o efeito. O que há para duvidar aí? Hume nos convida a olhar mais de perto, com rigor implacável. Ele usa o exemplo de 2 bolas de bilhar. A bola branca bate na preta e a preta se move.
Dizemos que o impacto da branca causou um movimento da preta. Mas Hume pergunta, o que nós realmente vemos? Bom, a gente vê uma bola se movendo, o choque e a outra bola se movendo. Uma sequência. Exato. Vemos uma sequência de eventos. Um evento A, seguido de um evento B. O que nós não vemos, diz Hume, é a conexão necessária entre eles. A gente não percebe com os nossos sentidos essa força ou poder misterioso da causa que produz o efeito. Sei. Nós apenas vemos uma conjunção constante. Sempre que A acontece, B acontece em seguida. Então, de onde vem essa nossa certeza absoluta de que A força B a acontecer se não vem da experiência direta? Não vem da razão, diz Hume. Vem do hábito. Depois de ver a mesma sequência se repetir inúmeras vezes, nossa mente cria uma expectativa psicológica. É uma espécie de fé animal. Nós passamos a acreditar que o futuro vai ser igual ao passado, mas não temos nenhuma prova lógica ou empírica para isso. Entendi. A razão, quando levada ao limite, destrói a si mesma. Ela nos mostra que não podemos justificar racionalmente nem a causalidade, nem a existência do mundo exterior, nem mesmo a ideia de que temos um eu contínuo ao longo do tempo. Isso é devastador. Se a gente não pode provar a causalidade, como a ciência funciona? Como a gente consegue viver o dia a dia? A resposta de Jung é ao mesmo tempo pragmática e profundamente irônica. Ele diz: felizmente, a natureza é mais forte que a razão. Na prática, quando saímos do nosso escritório de filosofia, a gente simplesmente não consegue evitar acreditar nessas coisas. A gente age como se a causalidade fosse real, porque nosso instinto de sobrevivência e nosso hábito mental são mais poderosas que qualquer argumento filosófico. Essa conclusão, claro, caiu como uma bomba no iluminismo. Eu imagino o choque. E quais foram as reações? Alguém tentou salvar o conhecimento do abismo de Hume? Houve duas grandes respostas. A de Thomas Reid, que basicamente diz que a filosofia tinha enlouquecido e que a gente devia confiar no nosso senso comum. Mas a resposta mais influente foi a de Immanuel Kant, na Alemanha. Ele disse a famosa frase: David Hume me despertou do meu sono dogmático. Kant percebeu que Hume estava certo, em parte, e que para salvar a ciência e a razão seria preciso repensar toda a estrutura do conhecimento humano desde o zero. Então, olhando para trás, essa jornada pelo ceticismo é incrível. Começa como uma busca por paz de espírito na Grécia, vira uma arma teológica na Renascença e acaba se tornando o grande desafio que força a filosofia moderna a se reinventar completamente com Descartes, Hume e Kant. Exatamente. O ponto central que conecta Pirro a Jaime nunca foi o de paralisar a ação ou dizer que nada importa. O objetivo sempre foi libertar a mente. É a diferença crucial entre a dúvida que destrói por destruir e a investigação construtiva que questiona para entender os limites do nosso próprio conhecimento. O ceticismo científico, a base da ciência hoje é a exigência por evidências, o teste de hipóteses, a revisão por pares, é o herdeiro direto dessa atitude investigativa. É a esquepsis em ação, a investigação contínua. E para a gente encerrar, fica uma reflexão final que o nosso material sugere. Kant tentou superar Jaime dizendo que a nossa mente não é uma folha em branco, mas que ela possui estruturas como tempo, espaço e causalidade, que organizam a nossa experiência. Ele salvou a ciência, mas... um custo altíssimo. Porque, no sistema de Kant, nós nunca podemos conhecer a realidade em si mesma. Apenas a realidade como ela aparece para nós, já filtrada e estruturada pela nossa mente. Ah, claro. E os críticos logo apontaram, isso não é só uma forma mais sofisticada de ceticismo. Você não está nos aprisionando dentro da nossa própria cabeça, sem acesso ao mundo real? O que nos deixa com uma pergunta para continuar pensando. Será que toda tentativa de construir um fundamento absoluto para o conhecimento está condenada a, no fim, revelar suas próprias suposições não provadas? Será que, no fundo, alguma forma de ceticismo, de humildade intelectual, não é uma condição permanente e inevitável do pensamento?